fizeram essa questão aqui, aí nós vamos fazer, quem estava na aula presencial já está com ela corrigida, com ela pronta, certo? Vai verificando, que eu posso ter resolvido diferente, né? Que como a gente viu, a gente pode fazer diferente, mas a princípio, o que nós precisamos fazer aqui, olhando para este sistema, que ele é composto por três incógnitas, né? Nós temos aqui o x, o y e o z, e nós temos três equações, né? Então, pelo método do escalonamento, nós já verificamos aqui a primeira equação, o coeficiente do x é o menor coeficiente que nós temos, né? Na segunda nós temos o 2, e na terceira nós temos o 5. Então, tá certo, não preciso trocar a primeira equação com nenhuma, certo? Então, aqui tá ok. Então, o primeiro passo, nós precisamos eliminar esse 2 aqui da primeira incógnita, que é o x, certo? Vamos eliminar esse 2, depois nós vamos eliminar o 5, e depois nós vamos eliminar aqui o y, tá? Então, vamos lá, iniciando aqui, olhando para a primeira equação e para a segunda. Para eliminar esse 2, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos multiplicar toda a primeira... A minha internet está oscilando um pouquinho, mas eu acho que está indo, né? Se travar, vocês vão me avisando, certo? Pode até abrir o áudio aí e me avisar. Nós vamos Tá multiplicar... normal, prof. Tá normal? Ah, e Pra mim tá apareceu normal. instável, me avisa. Tá ótimo. Ufa. Nós vamos multiplicar toda a primeira equação, tá, por menos 2, certo? Poderia fazer diferente? Poderia fazer diferente, certo? Não tem problema, desde que chegue no mesmo resultado. Então, multiplicando essa primeira equação, nós vamos ficar aqui com menos 2x, menos 2y, menos 4z, e lembrando de não esquecer de multiplicar o termo independente também, certo? E se esquecer de fazer isso, vai dar errado lá no final, e essas contas dão trabalho, né, para voltar e verificar onde que está o erro. Então, o 4 vezes o menos 2 deu menos 8. Agora, nós pegamos a segunda equação e nós vamos fazer a soma, certo? Fazendo a soma, nós vamos ficar, conseguimos zerar a primeira, que é a ideia, né? A primeira incógnita aqui da segunda equação. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5y. Aqui nós devemos 4 e temos z, vamos dever 3z igual menos 8 mais 0, menos 8. Então, aqui está a nossa nova equação que nós vamos substituir no sistema equivalente. Então, mantemos a primeira equação igualzinha, ó, tá igualzinha, e agora a segunda nós vamos colocar no lugar, substituindo essa que a gente calculou, certo? Então, aqui nós já zeramos o x na segunda equação e repete a terceira equação. Então, esse aqui, a gente diz que ele é um sistema equivalente do primeiro sistema, certo? Esse é o método do escalonamento. Depois, opa, me precipitei. Depois, nós vamos eliminar esse 5 aqui, tá? Da terceira equação. Para eliminar esse 5 da terceira equação, olhando para a primeira, nós precisamos multiplicar por menos 5 para poder fazer essa soma, certo? Então, já coloquei aqui o menos 5, né? Então, fazendo a multiplicação, x vezes menos 5, menos 5x, y vezes menos 5, menos 5y, mais 2z vezes menos 5, menos 10z. Lembrando do termo independente, 4 vezes menos 5, menos 20. Agora, nós vamos pegar e fazer a soma com a terceira equação, certo? Fazendo a soma com a terceira equação, nós vamos conseguir anular aqui da primeira incógnita, que essa era a ideia, somando menos 5 com menos 1, vai dar menos 6y, menos 10z com menos z, menos 11z, devo 20, tenho 3, devo 17. Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos montar o sistema equivalente, a primeira continua igual à primeira equação, a segunda equação a gente repete ela aqui, que nós já trabalhamos com ela, e a terceira equação passa a ser essa que nós calculamos agora. Então, ó, já zeramos o x da segunda equação, zeramos o x da terceira equação, e o próximo passo nós precisamos anular aqui na terceira equação o y, certo? Para fazer isso, olhando para a segunda equação e para a terceira, nós vamos ter que multiplicar uma
pelo coeficiente da outra aqui, do y, certo? Só que como as duas são negativas, eu vou ter que escolher uma e multiplicar por menos. Eu optei por fazer a segunda por menos 6 e a terceira por 5. Quem fez inverso, multiplicou em cima por 6 e embaixo a terceira por menos 5, também vai dar certo, tá? Não se preocupem com isso. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ficar com menos com menos mais 30y. Aqui também menos com menos vai dar mais 18z. E menos 8 com menos 6 vai dar mais 48. Ficamos com tudo positivado ali. E agora nós repetimos a terceira multiplicando ela por 5, certo? Vai ficar menos 30y, menos 55z, menos 85. E agora nós realizamos essa soma, tá? Fazendo essa soma, nós conseguimos zerar a do y, que é a ideia, e nós conseguimos ficar com os sistemas pronto para resolver, porque aqui eu vou poder já isolar o z e determinar o valor do z, certo? Então, fazendo isso, nós vamos montar a última vez o nosso sistema, substituindo a última equação, ou seja, a terceira equação, por essa nova equação que nós temos aqui. Então, aqui, o nosso sistema está escalonado. O que que acontece, tá? Como a gente está trabalhando com os sistemas, com as equações, a gente está trabalhando com as letras e os números. Vocês poderiam também trabalhar só com os coeficientes e trazer as letras lá no final. Eu optei assim porque assim vocês conseguem visualizar melhor, certo? Mas poderia ser feito de outra forma também. Agora sim, todo mundo compreendeu até aqui? Alguém com dúvida? Tranquilo? Dúvida em algum cálculo específico? Podem apontar, perguntar. Tranquilo? Ótimo. Certo, então vou passar. Vamos lá. Então, agora o nosso sistema ele está escalonado e nós vamos poder resolver ele a partir da terceira equação, certo? Então, vamos lá. Nós temos menos 37z igual a menos 37. Multiplicação aqui invisível, né? Esse menos 37 vem para cá, mudando a operação, ele estava multiplicando, ele vem dividindo, e nós vamos ficar com z igual a 1. Então, nós já temos o valor de uma das incógnitas. Agora, nós substituímos, tá? Na segunda equação, o valor que nós encontramos de z, que foi igual a 1. Então, vai ficar menos 5y, menos 3 vezes o 1, igual a menos 8, substituindo aqui na segunda equação. E agora nós vamos resolver, né? Nós vamos colocar para o outro lado da igualdade quem está mais sozinho, aqui a equação do primeiro grau, saiu o vídeo lá no canal essa semana passada, de equação do primeiro grau, estou dando ali para os alunos do sétimo. Então, aqui, isolando o nosso y, nós vamos ficar com y igual a 1 também, certo? Então, já temos o valor do z, o valor do y, e agora precisamos calcular o valor do x, né? Então, nós vamos substituir o z igual a 1 e o y igual a 1 na primeira equação, que é essa aqui, primeira equação. Então, vamos lá. Nós vamos ter x mais 1, mais 2 vezes 1, que é o z, igual a 4. Aí, aqui a expressão, né, resolvendo, nós vamos ficar com mais 3, que vai para o outro lado da igualdade, subtraindo, e nós vamos ter o x também, que irônico isso, né? O x também igual a 1, certo? Então, montando o nosso conjunto de solução, 1, 1 e 1.